alvorecer da consciência. Para encerrar, a origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação quando não havia nada. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito, constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará e a sua libertação ou redenção somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Lentamente, no período da separação dos pais do mundo, inicia-se o prólogo da consciência do ego, que mais tarde se afirmará adquirindo conteúdos próprios. No mito da criação, da perfeição, estaria em princípio caracterizada pelo símbolo do círculo ou se apresentaria em forma de luz, diferindo da ignorância que se manifestaria com a sombra. Esse símbolo se multiplica e se torna complexo, iniciando-se pelo surgimento da humanidade em forma coletiva e pela vida do próprio ser humano na sua expressão individual. Nesse mito aparece o conceito do demiurgo de Platão, que por primeira vez enseja o simbolismo espiritual mais expressivo do processo abstrato, que pode ser traduzido como Deus, o sopro da vida. Esse desenvolvimento é longo e doloroso, porquanto através do símbolo que nele permanece, a sua consciência se torna espiritualmente rica de valores, alcançando a autoconsciência, que assim a criatura humana consegue o entendimento do seu próprio ser, tornando-o visível qual um objeto através da representação dos deuses adormecidos no íntimo panteão do inconsciente pessoal. Eis porque essas representações inconscientes adquirem as expressões simbólicas do poder criador através do próprio mito, da arte, das religiões, da linguagem e mediante esses componentes do o espírito criador que se faz conhecido, objetivando e tornando-se identificado e alcançando muito lentamente a autoconsciência através da humana consciência. Logo, essa função arquetípica, que também deflui do símbolo, faz-se portadora de emotividade, e essa faceta, estimulada pelos símbolos dominantes em sua estrutura íntima, adquire direcionamento em caráter significativo e ordenador. O self, pré-existente à composição física do ser humano, é possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, do qual se origina, conduzindo o embrião do ego e da consciência, que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade em que se expressará um dia. Procedente de um mundo original constituído de energias especiais, que também nele se encontram, no começo mergulhado na inconsciência do si mesmo, que nele predomina, somente a pouco e pouco se vai conscientizando através das imagens arquetípicas que vão tomando a forma de deuses e de heróis que lhe exigem sacrifícios como um mecanismo de depuração para o retorno à grande luz. Todas essas imagens arquetípicas povoam-lhe o inconsciente, desde que sua origem está perdida nesse inicial inconsciente coletivo, e assomam nos seus sonhos, mediante representações específicas que se vão assenhoreando da consciência individual, que por sua vez se liberta
da coletiva para afirmar-se como autoconsciência. As lembranças originais da sua procedência elaboram os símbolos que lhe constituem consciente recurso de apoio psicológico aos quais recorre e por meio deles se expressa, elaborando conteúdos e apresentações mais profundas de manifestação até alcançar o abstrato e libertar-se, podendo superar os conflitos e tormentos que o acompanham desde as fases mais primárias do processo de conscientização. A conquista da consciência é, desse modo, um parto muito dolorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos de que o ego necessita e deve assimilar. Nesse momento em que se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Isso não significa a inexistência do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo em predominância, mas traduz que um passo avançado foi conseguido na direção da autoconsciência, do enriquecimento pessoal e de valores da responsabilidade, das buscas bem direcionadas, das necessidades de compreensão e absorção do significado existencial. Esse crescimento ininterrupto, porque ele não para, porque nós tendemos à angelitude, né? Que vem desde as formas mais primárias, nas quais o psiquismo se encontrava embrionário, em adormecimento profundo, inconsciente de si mesmo e de tudo à sua volta, carreia de uma para outra expressão devida às heranças ancestrais, que passam a constituir-lhe o imenso patrimônio para ser decodificado quando, na sua humanidade, o espírito alcançar o patamar nobre da consciência plena, degrau que o erguerá à angelitude, que o reconduzirá ao mundo da luz inicial, de onde o demiurgo, o incriado, retira os elementos constitutivos do universo, gerando tudo. A consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. A consciência, pois, esse altíssimo valor que o self conquista. O que o self conquista? O domínio da consciência, o despertar da consciência. O espírito passa por esse processo de adormecimento, que é normal. Quantas e quantas foram as vezes que nós nos deparamos adormecidos diante da realidade. A realidade está à nossa vista, diante de nós, mas nós não agimos, nós não acreditamos que é real. Nós só passaremos a crer quando verdadeiramente nós tomarmos consciência desse poderio que todos nós trazemos intimamente. Nossa, Francisco, mas é um poder. É um poder. Claro que é um poder. Entende? O autoconhecimento
nos faz identificado com o Criador. Autoconhecer nada mais é do que verdadeiramente se autodominar. É o autocontrole, é o autodomínio. A pessoa domina a si próprio. Não é aquele domínio de poderio, de egoísta. Não, é de crescimento. Né? Crescimento é um poder de crescimento. E todos nós possuímos, todos nós temos. Vós sois deuses. O que o mestre quis dizer com isso? Vós sois deuses. Todos vós trazei dentro de si o germe, a pequenina semente do Criador, que está adormecida. Deixe-a despertar, deixe-a desabrochar, deixe-a florir, por amostra todo o seu esplendor e a sua beleza divina, que é o Criador, que é o Self. Voltaremos mais em breve.